Boa tarde, tudo bem? Achei a caneta. Como vocês estão? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a semeadura. Seja bem-vindo. Tudo certo. Paz, mãe, seja bem-vinda. Vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Então, hoje pela manhã, eu orei, né, baseada aqui no capítulo 8 de 1 Coríntios, onde ele vai falar acerca da liberdade com responsabilidade diante dos alimentos que eram oferecidos ali para os deuses na época. E aqui ele vai orientar a pessoa que de alguma forma tem mais tempo em comunhão com Deus para não escandalizar, né? Para não trazer escândalo para os novos convertidos ali. Então vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. O Senhor é o Deus das nossas vidas, aquele que nos conduz à verdade através da tua santa palavra, e que o Senhor venha, Pai, iluminar os nossos corações e prontamente estejamos com a mente e o coração aberto para te obedecer de acordo com a tua palavra. Assim te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Então aqui está dizendo assim, continua em aberto a questão sobre carne oferecida a algum ídolo. Será que é correto participar de refeições nas quais esse tipo de carne é servido? Paulo faz um questionamento aqui à igreja. Temos a tendência de pensar que sabemos de tudo e que temos a resposta para essa pergunta, mas o coração humilde pode nos ajudar muito mais que a mente orgulhosa. Nunca saberemos o bastante até reconhecer que só Deus sabe tudo. Então aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo? E ele faz um questionamento. Então qual é a questão? Sobre a carne oferecida a algum ídolo e se é correto participar dessas refeições, o qual esse tipo de carne é servido. Aí ele fala pra gente tomar cuidado de alguma forma com a nossa forma de pensar, né? Jami, seja bem-vinda, Deus abençoe. E aí aqui ele fala assim, ó, mas o coração humilde pode nos ajudar. Vou voltar aqui, ó. Temos a tendência de pensar que sabemos de tudo e que temos a resposta para essa pergunta, mas o coração humilde pode nos ajudar muito mais que a mente orgulhosa. Nunca saberemos o bastante até reconhecer que só Deus é o único que sabe de tudo. Alguns dizem acertadamente que os ídolos não existem de verdade, que não há nada neles e que não há outro Deus, a não ser o único Deus, e que não importa quanto desses chamados deuses sejam invocados e cultuados, eles nada acrescentam à nossa vida, exceto alguma história fantasiosa. Então aqui tinha muita idolatria, tinha muito oferecer a carne para os deuses aqui, só que algumas pessoas diziam, né, que no caso, como existe só um único Deus, é indiferente tudo isso. Isso o povo que está dizendo. Vamos continuar aqui. Então, pensando logicamente, né, aqui ele diz assim, ó, eles dizem, mais uma vez acertadamente, que há apenas um Deus, o Pai que tudo nos dá e quer que vivamos para Ele.
Então aqui ele está dizendo assim, não importa ter outros deuses ou oferenda de carnes a outros deuses, porque existe só um único Deus. Aí ele diz assim, dizem também que só há um Senhor, Jesus o Messias, e que tudo é por causa dele, nós inclusive. Isso é verdade. Então, o que o apóstolo Paulo estava de acordo? Que o único Deus que existia, de fato, aqui é o Deus Jesus, o Messias. Que todo o restante, deuses, ídolos e tudo mais, não deveria ser levado em consideração. Aí ele fala assim, ó, então pensando logicamente, nada aconteceu à carne quando ela foi oferecida ao ídolo. É como qualquer outra carne. Eu sei disso e vocês também sabem. Mas isso não é tudo. E aí que entra então o posicionamento que eu e você, como cristão, deveríamos ter. Aí ele diz assim, se fosse algumas pessoas iriam achar que sabem de tudo e começariam a menosprezar os outros. O conhecimento verdadeiro não é insensível. Então você sempre vai estar ali olhando a condição do outro e sendo sensível a tudo aquilo, né? Aí ele diz assim, que o conhecimento verdadeiro, ele vai ter um coração sensível, né? Aí ele diz assim, precisamos ser sensíveis ao fato de que não estamos todos no mesmo nível de compreensão. Alguns de vocês passaram a vida inteira comendo carne de ídolo e estão certos de que há alguma coisa na carne que prejudica vocês. Essa mentalidade não vai mudar da noite para o dia. Então, o que o apóstolo Paulo ele estava dizendo? Que o fato deles viverem muito tempo dessa forma ritualística, né? E eles, a carne foi oferecida a tal Deus, né? E aí eles comiam aquilo e poderiam achar que teriam alguma coisa de especial na carne. Paulo está dizendo que não, né? Que na verdade, como existe só um Deus, é só mais uma carne, né? Aí aqui ele fala assim, que nós sabemos disso, mas tem aquelas pessoas que são novas convertidas, que são novos na fé, que não têm a compreensão da Bíblia ou estudo da Bíblia o suficiente para, de alguma forma, basear ela dentro de uma estrutura, porque ela já vivia fazendo isso antes. Então, o que ele diz aqui? Que, de alguma forma, a gente tem que ser sensível a essas pessoas, né? Sensível como? De que o nível de compreensão dela é diferente daquele que já está caminhando com Deus há muito tempo, né? Aí aqui ele fala assim, que elas não vão mudar do dia para a noite. Felizmente, Deus não nos vê pela dieta. Então, Deus não vê a gente pelo que a gente come, né? Não somos elogiados quando comemos de tudo, nem repreendidos quando não toleramos essa comida. Então, aqui ele está dizendo, se você come ou não come, né? Aqui ele está dizendo que é indiferente para Deus. Mas Deus, aí entra o quê? Aí entra o que Deus acha. Mas Deus se preocupa, acha não, tem certeza, né? Deus nunca acha nada, ele sempre ou é sim ou é não. Mas Deus se preocupa quando alguém usa sua liberdade de modo irresponsável, levando algum companheiro de fé a se desviar do caminho, devido à vida que levavam anteriormente. Então aqui está dizendo assim, se eu sei que esse ato meu vai fazer o meu irmão se escandalizar, qual é o meu posicionamento? Não fazer. Então, eu sei que não tem problema, que não sei o quê, que não, mas se aquela pessoa fazia, ela entendia que aquilo tinha um peso espiritual, e eu sei que não tem, mas ela ainda acredita, porque a mente precisa de um tempo para ser transformada, aqui Paulo está dizendo assim, então, ó, não faz, né? E aí ele diz aqui, ó, felizmente, por exemplo, aí ele vai dar o exemplo. Por exemplo, digamos que vocês se vangloriem da sua liberdade indo a um banquete oferecido em honra aos ídolos, no qual o prato principal seja carne sacrificada a ídolos. Mas essa postura pode representar um perigo para quem ainda
luta com a questão, alguém que os considere sábios e maduro. O perigo é que ele ficará terrivelmente confuso, sem saber mais o que é certo e o que é errado. Aqui fala confuso, outras versões falam escandalizados. Porque se eu comia e é pecado, e agora como que aquele que é da igreja vai lá e come e faz? E isso entra para tudo na nossa vida, né? Então, se você sabe que algo que você está fazendo pode escandalizar o seu irmão, você deixa de fazer. Não porque talvez seja errado, mas porque aquilo vai causar um impacto na vida daquele que está crescendo em Deus, conhecendo a palavra, transformando a sua mente. E aí ele diz assim, ó, Cristo deu a vida por essa pessoa. Seria pedir demais que desistissem de ir ao banquete por causa dela? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se você sabe que uma pessoa te vê como sábio, como uma pessoa que conhece a Bíblia, como uma pessoa prudente, como uma pessoa convertida a Jesus, e sabe que você vai num ambiente assim, come desse banquete, e ele pode se escandalizar, o que você faz? Você não vai. Você não vai. O que a Bíblia está dizendo, tá? Não sou eu, a Tati, é a Bíblia. Aí aqui ele diz assim, ó. Porque como vocês dizem, não faria nenhuma diferença a ruína eterna. Não, peraí. Porque não, como vocês dizem, não faria nenhuma diferença, mas fará diferença se vocês ferirem um irmão, com risco de condená-lo à ruína eterna. Então, se você vai ter essa atitude e vai fazer com que seu irmão peque ou ele não seja transformado dentro daquela situação, está conduzindo à ruína do seu irmão. Então, é preferível que não faça. Daí aqui ele diz assim. Ai, Deus, a visão já, né? Quando vocês ferem seu irmão, estão ferindo a Cristo. Um banquete aqui e ali não vale o preço dessas pessoas frágeis. Na fé. Assim, se sua participação num jantar com carne de ídolo significar o desvio de algum irmão, é melhor você ficar em casa. Então, o que Deus está nos ensinando? Por exemplo, agora a gente está aí tendo a festa junina, né? A festa junina é algo cultural para o Brasil. É algo cultural para boa parte do Nordeste, digamos assim, né? Então, eu como cristão, devo ir à festa junina? Se eu não vou escandalizar o meu irmão, ok, mas e se de repente o irmão convertido que falava, olha, não é crente, fala que não participa mais das coisas do mundo e me vê lá? Vai falar, mas né, Tati, vamos colocar a minha condição, né? Eu vamos colocar usando a minha pessoa. Tá tendo a festa aqui, vai ter a festa aqui em Sorocaba, até o Dave Leonardo vai vir. Aí tá tendo a festa de Votorantim, então vão vir vários cantores. Aí uma pessoa que é nova convertida, sabe que eu como missionária, ensino a palavra, vivo a palavra, tô aqui caminhando dentro da palavra, tô lá na festa junina, e aquilo para ele pode causar um escândalo, qual tem que ser o meu posicionamento? Se eu posso causar escândalo a algum irmão que me vê lá, eu não vou. Eu não vou. Por quê? Porque eu vou fazer com que o irmão peque, com que o irmão perca, tenha ruína aí para a vida eterna. Então, o meu posicionamento é assim, aqui ele diz o banquete de você ser convidado para a casa de alguém, né? Então, aqui no caso, eu estou trazendo uma realidade que é dos nossos dias atuais. Vou para a festa junina, encontro alguém lá que está iniciando a vida cristã, mas espera aí, crente não participa de festa mundana? O que a Tati está fazendo aqui? Vou gerar um escândalo, vou gerar uma confusão na mente do irmão. Então, é muito mais saudável e preferível para a vida do meu irmão eu não ir. Por quê? Porque daí eu não faço com que o irmão peque. É diferente, por exemplo, o dia que o Dave Leonardo vai lá. A maioria que vai estar lá, com certeza, vai ser cristão. Então, eu estou indo porque o Dave Leonardo vai ministrar, vai falar a palavra, vai levar Jesus ali naquela festa.
Aí eu sei que a maioria ali é cristão, então não vai causar escândalo. Mas eu vou num show que é do mundo, né? De uma cantora ou de um cantor que não é do reino de Deus. E aí aquilo pode causar um escândalo para o meu irmão, o que eu tenho que fazer? É melhor eu deixar de ir do que fazer meu irmão pecar. Entende? Então a palavra está muito clara. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham disso? Né? Vocês que estão aí ao vivo, né? Escrevam aí para mim. O que vocês acham disso? Vocês acham que é preferível ir e causar um escândalo ou de fato obedecer aquilo que a Bíblia diz? Porque pode não ter problema, mas se eu vou prejudicar a vida do meu irmão, por que eu vou? O que vocês dizem? Podem escrever aí para mim, né? Eliane, Miriam, Eronice, o que vocês acham desse pessoal que está participando ao vivo aqui da live? Porque as pessoas vão assistir, né? Então, o que vocês acham diante disso? Escrevam para mim aí nos comentários. Alguém sabe escrever nos comentários? Sabe, né? Porque o pessoal tá me dando graça, boa tarde, paz. Então, é importante a gente ter esse tipo de sabedoria. Então, a Miriam tá dizendo aqui, com certeza não ir. Mas por quê? Às vezes pode não ser nem errado. Mas, todavia, portanto, se eu vou fazer meu irmão pecar, é preferível o quê? Que eu não vá. Que eu não vá. Por quê? Porque é preferível eu não destruir a vida espiritual de um irmão novo na fé do que causar um escândalo, né? Então, a Eronice aqui está dizendo, acho que não devemos ir, né? Não está tão firme ainda porque está dizendo que acha, ou é ou não é, a palavra de Deus é assim, né? Ou você vai ou você não vai, a Bíblia diz ou é ou não é. Então, de alguma forma, tudo isso que o Senhor nos traz aqui é para um conhecimento, porque a gente é feito de corpo, de alma e de espírito, né? Então, se eu sei que alguma situação que eu me colocar pode escandalizar o outro, entendeu? Significa que é preferível eu não fazer. A Eliane aqui tá dizendo assim, ó, sim, eu fui convidada, não fui missionária. Minha amiga me convidou, mas ela acabou não indo. Por quê? Porque ela sabia que poderia causar escândalo. Então, o que é qual é o nosso papel quando temos profundidade e vamos crescendo no amadurecimento com Deus aqui? Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais eu vou fazendo o quê? Eu vou evitando de pecar e também evitando de levar meu irmão ao pecado, né? A mesma coisa que eu falar assim, eu sei que a pessoa está sendo liberta da bebida, né? Foi para a igreja, fez todo, né? Lá na igreja que eu frequento, tem um projeto chamado 30 Semanas, né? E ali são para todo tipo de problema. É livre, é gratuito para quem quiser participar. E aí a pessoa vai lá durante 30 semanas, na quinta-feira, fala seu problema. Então vamos colocar uma situação aqui. A pessoa está tratando, veio para Jesus, está querendo ser liberto da bebida, e aí ele começa aí no 30 semanas. Então o que ele vai ter que evitar, né? Lugares, pessoas e situações que favoreçam ele ter o desejo da bebida. Aí eu sei que o irmãozinho tá lá na igreja lutando no 30 semanas para poder ficar sem a bebida. Aí vem a festa junina, né? Olha, irmão, vamos lá porque o David Leonardo vai estar lá e não sei o que, nananana. Ok, o David Leonardo vai estar lá. Mas as barracas vão estar lá vendendo bebida, né? Então, quer dizer, eu vou levar o meu irmão para uma situação e uma condição onde ele está cuidando para ele se refrear, né? Para ele ter o domínio próprio, porque o beber não é pecado, o embriagar é pecado. Quando você perde o domínio de algo, quando algo te domina, o pecado te domina, isso é errado. Agora, quando você tem um domínio da bebida, se eu beber ou não beber para mim é diferente, ok. E quando a pessoa está lutando contra o vício? Então, é importante você se posicionar dessa forma, né? Então, aqui a gente praticamente teve 3 posicionamentos de acordo com o que a palavra de Deus diz. O importante é não fazer meu irmão pecar.
É fortalecê-lo na fé, é fortalecê-lo no caminho do Senhor, é buscar ser luz para ele continuar no caminho de luz, né? Porque quando a gente conhece Jesus, o que que vai acontecendo? Todos os nossos pecados que estão incrustados, que ainda participa de um hábito da nossa vida, do dia a dia, a cada dia o Espírito Santo vai iluminando e vai nos trazendo o quê? Discernimento. Discernimento para a gente parar de cometer esses mesmos pecados. E aí como que a gente faz? A gente, ó, isso eu errava, não erro mais. Então, se eu ia na festa junina e não era um escândalo, mas agora eu posso fazer meu irmão pecar e ter um escândalo, eu não vou. Não vai matar eu não ir numa festa junina, não vai matar eu deixar de fazer coisas que podem gerar destruição na vida do meu irmão ou da minha irmã. Entende? Então, essa reflexão para nós no dia de hoje é exatamente isso. A liberdade com responsabilidade. Amém? Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Se vocês quiserem deixar depois nos comentários também, pedido de oração, né? De alguma forma, vamos estar aqui nos comunicando para juntos caminharmos em oração, em jejum, em conhecimento e busca da palavra de Deus para o nosso crescimento. Amém? Eu agradeço a cada um que aqui está, né? Eu sei que muitos outros irão assistir ainda, então seja bem-vindo. Você que ainda não viu ou vai assistir, escreva aí seu pedido de oração, o que você acha dessa condição. Vamos estar aí fazendo essa troca para o nosso crescimento mediante o que a Bíblia diz e não o que eu acho ou deixo de achar, né? Porque achar não provém de Deus. Deus é sim ou Deus é não. Fora disso é procedência maligna. Então, que eu e você venhamos a aprender de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que ele tem, de acordo com o que ele nos ensina. Amém? Então, vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada porque a tua palavra é clara, muito obrigada porque a tua palavra ela é direta, muito obrigada porque o Senhor é um Deus de sim e o Senhor é um Deus de não, o Senhor é um Deus de posicionamento, sempre pela salvação, pela transformação, pela misericórdia em relação da vida do outro. Obrigada, Pai, por esse amor transbordante e que o Senhor venha nos conduzir cada dia mais, mediante a Tua palavra, a verdade daquilo que é a Tua palavra, para não causarmos escândalo, mas de alguma forma estarmos firmados em Ti para caminharmos segundo a Tua palavra e não o que eu acho ou deixo de achar, ou o que o irmão acha ou deixa de achar, porque não tem achismo em Ti. Contigo é sim, sim, não, não. Então que possamos caminhar dentro do Teu sim na plenitude da obediência e no Teu não diante da plenitude da obediência. Assim te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Lembre-se de curtir, compartilhar, deixar seu like, né? Encaminhe para outras pessoas. Vamos semear aí a palavra de Deus. Amém? Eu acabei fixando aqui a questão da semeadura. Você é livre para fazer ou não, de acordo com aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Então Deus te abençoe.